Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos à boleia de um e-mail de uma ouvinte falar de quem dá mais ou dá menos numa relação. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Este equilíbrio não é fácil, mas há alturas em que um dos parceiros sente que está a dar tudo, mesmo no que diz respeito a intervenção na relação, planear, quem usa o carro de quem, etc. E isso pode criar aqui uma desigualdade que se torna frustração depois. Mas digo, numa relação eu tenho alguma dificuldade de imaginar que se consiga repartir tudo aquilo que cada um traz para a relação de uma forma muito certinha, muito equilibrada, muito igual. Acho que nunca é possível, não é? E, portanto, numa circunstância destas, eu acho que há sempre o reconhecimento tácito de ambas as pessoas de que cada um contribui com aquilo que pode e naturalmente que às vezes há um que contribui mais de uma maneira, outro que contribui em géneros, digamos assim, pode não ter tanta folga financeira para trazer para uma relação, mas acaba por colaborar de outras formas e feitiços e, portanto, eu acho que em todas as relações é assim. Tenho até dificuldade em imaginar aquelas relações que têm isto tudo muito medidinho ao pormenor, porque de repente tenho medo que sejam centros de custos em vez de serem simplesmente relações. Numa relação é normal haver sempre um que puxa um bocadinho mais pela relação do que o outro. Agora, quando um não puxa nada pela relação, esconde o jogo... Vai à boleia. Vai à boleia, vai à boleia. Esconde o jogo ainda é pior. Pois, eu acho que essa era uma das preocupações desta nossa ouvinte, que tinha tido uma relação com alguém que participava pouco e parecia não abrir por completo o jogo. Isto não é sustentável por muito tempo. Basicamente ela não sabia quase nada daquilo que fazia parte da vida dele. Isso não é uma relação. Desculpem, eu conheço de facto algumas pessoas que num primeiro momento enfim, se colocam assim numa relação e às vezes ao fim de 1, 2, 3, vários anos de uma relação continuam a não querer trazer a pessoa com quem namoram para o conhecimento dos amigos, para o conhecimento dos pais. E fazem isto de uma forma, às vezes às claras, às vezes cheia de zigue-zagues. E eu acho isto muito inquietante, porque eu entendo que uma relação de por cima, com esse tipo de proximidade, bom, é uma relação que tem que ser de alguma forma transparente. Se não nos damos a conhecer em tudo aquilo que faz parte de nós, estas pessoas incluídas, então é porque temos uma relação cheia de ficheiros secretos, e habitualmente os ficheiros secretos têm sempre surpresas desagradáveis, um pouco como nas séries, e portanto, não, uma pessoa ocultar pedaços da sua vida, e ainda por cima, eventualmente, pedaços significativos, e andar ali num registro, não sei se a expressão correta é esta, se calhar não é, mas é a que me ocorre, um bocadinho parasitário, sem ter iniciativa, sem marcar ritmos, ou sem
de alguma forma, definir agenda sem se envolver de uma forma clara, por mais que de vez em quando estas coisas tenham os seus conflitos, como não podia deixar de ser. Então, não sinto que uma relação dessa seja uma relação como deve ser, tão pontuada de reticências, que, ao mesmo tempo, temos ao nosso lado alguém que é familiar e estranho. Como é que nos podemos relacionar com alguém com esta obscuridade toda ao mesmo tempo? Uhum. É muito difícil. E tentar perceber o porquê dessa postura, desse esconder do jogo. Pode haver, em alguns casos, muitas mágoas, sofrimentos passados que justifiquem que não se revele muita coisa à pessoa com quem estamos. Às vezes, Bruno, às vezes eu conheço pessoas que, por exemplo, não apresentam os pais porque receiam que eles sejam um motivo de vergonha, sobretudo por parâmetros de natureza social e económica e, portanto, estejam aquém daquilo que, no fundo, serão os aspectos familiares da pessoa com quem namoram. Eu compreendo, num primeiro momento, sobre o embaraço, sobre a vergonha, claro que sim. Mas que diabo? Como é que uma pessoa se pode orgulhar da pessoa com quem namora e, ao mesmo tempo, ir alimentando uma vergonha em relação aos seus pais? Sejam eles quais forem. Não parece que isso faça muito sentido. Por outro lado, eu compreendo, então se compreende, nos casais mais jovens, que no fundo começam a namorar quase sem querer, e de repente não se contam, estão envolvidos. Eu percebo que haja num primeiro momento, às vezes até mais dos homens, curiosamente, aquele lado um bocado de empate, sim, um dia havemos de juntar as famílias, etc., e vão alastrando as justificações, como se no fundo dissessem, pronto, enquanto não trouxer a minha gente para esta relação, este compromisso é um compromisso como se, aqui, reticências, páginas em branco, digamos assim, que é uma maneira, de certa forma, de se fugir ao compromisso. E, portanto, eu percebo essas vergonhas, eu percebo essas cicatrizes de algumas pessoas que, noutra relação, se terão envolvido, porventura sendo mais, e aquilo deu uma confusão imensa, até porque, quantas vezes isso não acontece, namoraram com alguém que era filho dos amigos, dos pais, e de repente aquilo que era uma relação muito eventual começou a tornar-se muito assumida por todas as famílias, que foram interferindo mais do que isso, mais do que deviam. E nessas circunstâncias eu percebo que no dia a seguir, noutra relação, estas pessoas joguem à defesa. Todavia, terem esta opacidade em relação a capítulos tão significativos de uma relação, leva-nos todos, com o nosso bom senso, a perguntar porquê, se esta pessoa nos quer tanto, porque é que ao mesmo tempo se esconde e parece vivermos, na melhor das hipóteses, de uma forma furtiva. O que é que nos esconde? E se nos esconde, porque diabo é que devemos de confiar nela, não é? Esta ouvinte, a dada altura, pergunta se um ano não será suficiente para se confiar e se abrir mais o jogo. Olha, eu acho que os nossos ouvintes são de uma paciência limite. Está a ver? Imagino que é nós, enfim, iniciarmos uma relação e aquela relação ir evoluindo e essa relação, entretanto, já passou aqueles patamares que são típicos do início de uma relação. Vamos comemorar o primeiro mês, o segundo mês e por aí adiante. E finalmente chega-se ali a um patamar em que se diz: uau, isto está a ser a sério, já passou um ano. Eu também acho que um ano, se calhar, é mais do que tempo para que as pessoas tenham uma ideia do que é que querem da relação e, numa circunstância destas, para irem, capítulo a capítulo, mais ou menos secreto, irem abrindo aquilo que são as nossas pequenas feridas, as nossas ambições, as nossas dificuldades, que todos temos, mas que, obviamente, porque aquela relação se torna íntima, nós sentimos que tem espaço até para cicatrizar muitas das coisas que pareciam feridas e que não sairiam dali. Esperar mais de um ano, ou esperar um ano, e havia sempre esta dose de
ficeiros secretos na equação. No fundo, querermos confiar em alguém que desconfia de nós. Bom, isto é completamente assimétrico e sendo assim, este ouvinte que me desculpe, mas eu sei que não seja uma relação digna desse nome. Uhum. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt e, claro, continuem a ouvir-nos em podcast e também no site do Observador. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço, Eduardo. Até amanhã. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.